Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu vou conversar com a educadora especial Vanessa Peranzoni e com a psicóloga Elaine Bittelbron. O nosso bate-papo vai ser sobre o volta às aulas no formato presencial, que na realidade acabou não acontecendo, e toda essa expectativa acabou gerando uma frustração em estudantes e pais. Tudo isso em instantes, depois do intervalo. A Unicruz TV agora é Play. Único canal universitário da região noroeste do Rio Grande do Sul, que disponibiliza um universo de conteúdos e entretenimento à comunidade. Transmissão pelo canal 15 da NET Cruz Alta e YouTube. Unicruz Play, há mais de 2 décadas levando informação para Cruz Alta e região. Seja bem-vinda, Vanessa e Elaine, a mais um Sala de Estar. E eu quero começar esse nosso bate-papo falando contigo, Vanessa. Lá em meados de fevereiro, quando teve toda essa expectativa do volta às aulas, né, no formato presencial, que acabou não acontecendo aqui em Cruz Alta e em grande parte do Rio Grande do Sul, toda essa situação, de uma certa forma, gerou uma certa frustração nos estudantes, né, tanto nas crianças como nos adolescentes, nos pais e nos professores. Como que a gente pode trabalhar, né? Como que os pais podem lidar com essa situação e os próprios estudantes se trabalharem, né, no sentido de não se sentirem desanimados para enfrentar esse ano letivo? Realmente, né, toda essa questão da pandemia, né, desse retorno que não aconteceu, gerou muito medo, muita angústia, muita frustração, né, nas crianças e nos adolescentes, né. Eu acredito que uma das melhores formas de estar lidando com isso seria a conversa em família, explicando a situação atual, o porquê, né, desse não retorno, ainda mais para os pequenos. Os pequenos tu tem que estar sinalizando, dizendo, né, o porquê. Então, a conversa e o diálogo é a melhor forma que a gente tem nesse momento de estar trabalhando, né, com essas frustrações, que foi uma frustração muito grande, né, desse público infantil e dos adolescentes também, que eles queriam retornar para o ambiente escolar, que é um ambiente de referência deles, né, onde eles têm o contato social, as interações sociais, né. Então, o diálogo em família e explicar a real situação, né, não omitir nada, né, dessas crianças e desses adolescentes. Uhum. Me parece que nesse caso o suporte da família é essencial para ajudar, né, essas crianças e adolescentes. É isso mesmo, Elaine? Isso mesmo, e aí eu venho ao encontro da fala da Vanessa, né? Essa questão, a família deve informar, acolher, explicar, né? Que é um momento difícil e que não é somente a criança que está passando por isso, não é só o adolescente, é o mundo inteiro, né? E aí explicar também, lidar com a questão da resiliência na criança, que hoje ela está se privando um pouco de brincar com os colegas, de ir na escola, de estar com os avós, porque lá na frente ela vai poder voltar a brincar, vai poder conviver Exato. na escola, vai poder socializar. Então, dentro, né, do que é possível é informar e explicar para a criança. E essa questão do cuidado também, que hoje nós temos que nos proteger. É preciso usar máscara. Por que, meu filho, que tem que usar máscara? Né? Dentro da linguagem deles, explicar o porquê que está acontecendo. Né? E que se para nós, para eles também está difícil, para nós também. Né? Então, trabalhar essa questão da empatia com a criança e dizer que não é só ela e dar segurança de que é um momento que vai passar. Uhum. E que tipo de ajuda os pais podem buscar nesse momento, Elaine? Porque isso também afeta os pais, né? Uhum, com certeza. A ajuda que os pais podem ter é a questão de buscar profissionais como psicólogos, psicopedagogas, né, que possam orientar eles no sentido, porque aí os pais precisam também ver
Se aquela irritação da criança, se aquela agressividade da criança, ela é momentânea ou ela é patológica. E eu sempre digo, tudo que é em excesso, a luzinha se acende e aí eu preciso a busca de um profissional. Então, o melhor profissional hoje para orientar nesse sentido de comportamento ou dificuldade de aprendizagem é um psicólogo, um psicopedagogo, né, um pedagogo que vai poder orientar e dizer, ou o próprio pediatra também, né? Que ele vai poder avaliar e ver o que é real e o que é do momento, né? E o que é patológico. Sim. Vanessa, a gente já tem 1 ano de pandemia e já nesse 1 ano, né, a gente vem lidando com várias restrições, né? Isso acaba, de uma certa forma, angustiando e sobrecarregando tanto quem está estudando e também aos pais. Essa rotina aos estudos, ela é importante para todo mundo, mas ela também sobrecarrega os pais que estão nessa mão dupla, né, de home office, né, e aulas online. Que dicas que é possível dar, que saídas são possíveis, né, para que esse momento não fique tão pesado? Porque a gente já passou um 2020 trabalhando e se adaptando a esse formato, né? E agora a gente já mais ou menos sabe a receita e entra num 2021, já estamos num 2021, nesse mesmo formato. Então, assim, alguns pais tiveram muitas dificuldades, né? De que forma que é possível lidar de uma maneira um pouco mais leve com essa situação? Realmente, né, toda essa situação, ela fez uma sobrecarga muito grande, né, na família, né, e é interessante, assim, que se estabeleça, né, além do diálogo, alguns combinados, algumas rotinas, se cria estratégias em casa, né, por exemplo, um ambiente adequado para estar estudando, montar um local de estudo na sua casa, ter também, assim, ó, as rotinas e os combinados é importante que se estabeleça, senão a criança ou adolescente ela não vai conseguir, né, fazer isso. Se a família tiver recursos de contratar uma profissional, né, uma auxiliar para o ensino remoto, uma professora particular, uma psicopedagoga, é interessante que, se ela tem condições, que ela tenha um acompanhamento de um profissional desses, pelo menos uma vez por semana na residência dela, né, ou mais, conforme a necessidade, mas também, com tudo isso, estabelecer momentos de lazer entre a família, que vai dar uma quebrada, né, nessa sobrecarga. Lazer, mas lazer não podemos sair. O lazer em casa, né? Jogar jogos assim com a família, dentro do ambiente, dentro do pátio. Então, esses momentos, eles são necessários para diminuir essa sobrecarga que foi muito forte no ano passado e continua, né, neste ano também. Uma das grandes angústias que a gente percebe conversando com pais, né, e com amigos, assim, familiares, é a questão dos jogos eletrônicos, né? Alguns pais relatam que percebem que seus filhos estão mais ansiosos, mas porque eles não têm essa interação com outros amigos, não podem sair, mas em compensação eles ficam muito no celular e no videogame, né? E isso acaba gerando uma ansiedade, acho que maior ainda, né, Vanessa? Com certeza, daí estabelecer limites. Quanto tempo pode ficar no celular, né? Ou bloquear. Os pais têm acesso, assim, a tecnologias que eles podem bloquear sites, que eles podem bloquear tempo de permanência, né? No tablet, no celular. Isso vai se fazer necessário. E realmente, isso aconteceu. Os adolescentes e até as crianças, elas ficaram muito mais tempo com os jogos eletrônicos, né? E isso daí vem várias interferências. Não quer dizer que não seja positivo usar esse recurso. É positivo, mas em grande quantidade é prejudicial, né? A luz da tela, alguns vícios que a criança e o adolescente vai adquirindo. Mas estabelecer, então, assim, entre a família, olha, tu vai poder usar tanto tempo de manhã, tanto tempo de tarde, tanto tempo de noite, ou se tu não fez tuas rotinas, as tarefas, também ter esses cortes. Mas a família também não pode deixar, que é algo assim, que a gente viu assim nas conversas, que os pais deixaram muito pelas crianças e pelos adolescentes toda a estratégia de estudo. Alguns pais não acompanharam esse processo. Essas crianças precisam desse acompanhamento do pai, da mãe, do avô, do tio, do responsável,
né? Porque muitas vezes eles não têm uma consciência de como fazer, do jeito de fazer. E o adulto, ele vai dar esse norte para essa criança ou para esse adolescente. Uhum. O acompanhamento é fundamental, então. Sem dúvida. Uhum. Elaine, tu acredita que a gente sabe que os pais, de uma certa forma, permitem, né, que essas crianças e adolescentes acabem fazendo um uso maior da tecnologia por também estarem sobrecarregados nas suas rotinas, porque muitos pais e mães estão em home office, o home office se divide muito com a vida doméstica, né, da casa, é comida e outras rotinas, né? Então, como é que os pais podem lidar com essa situação para ficarem um pouco mais serenos, não ficarem tão pesados, né, nesse dia a dia? Porque para os pais também pesa, né? E outra questão que eu acho que é importante é que os pais assumiram muito o papel de professor, coisa que eles não estavam acostumados, porque a escola cumpria isso, né? Então, como achar uma serenidade para lidar com essa situação? Bem, Luciane, haja resiliência, né? Eu sempre digo, mas somos resilientes e é possível se readaptar. A serenidade, ela deve vir. Vão ter momentos em que sim, que vamos estar sobrecarregados, que vão ser momentos difíceis e que às vezes a saída vai ser o tablet, vai ser um celular, né? Mas o que não pode acontecer é que isso vire rotina. Eu acho que a Vanessa explicou muito bem, colocando que a criança ela precisa ter rotina, independente de estar indo à escola ou não. Em casa, ela precisa ter o horário de acordar, o horário de fazer as atividades da escola, de estar online. E aí os pais, estando em casa, eu acredito que são momentos que eles vão ter que trazer a criança para aquele contexto, né? Olha, vamos hoje ajudar a arrumar a cama, estar junto ali, hoje a mamãe vai fazer um bolo de chocolate, vamos fazer junto, né? Fulaninho, é tentar trazer a criança para essa rotina e para esse movimento de casa, para que não se torne tão cansativo. Hoje nós vamos ter a hora do jogo vai ser de tal a tal hora. Agora a mamãe e o papai vão trabalhar, né? Então você vai estar assistindo aula. Claro, é muito fácil falar, é muito fácil, a teoria é linda, né? A prática é extremamente difícil, mas o que precisa? Ter disciplina, persistência e paciência, né? Então a serenidade ela vai exigir muito desses nortes, né? Ok, vão ter dias difíceis, a criança tá sofrendo muito com a falta de sair, de correr, tem crianças que só moram em apartamento, onde hoje não se pode frequentar as áreas comuns, né? Mas tentar fazer com que esses momentos em família sejam prazerosos, né? Hoje o fulaninho, eu oriento muito assim que possa se fazer no momento que o pai e a mãe estão fazendo as funções fazendo as questões do trabalho, que os filhos também estejam, né, no seu ambiente ali, que tenham um lugar apropriado dentro do que é possível dar, né? O fulaninho lá tá no 2º ano, vai fazer agora as tarefas de casa, o papai e a mamãe vão fazer as tarefas do trabalho, né? Tentar se readaptar conforme cada realidade da família, para que esses pequenos momentos, que não vão ser para sempre, de novo, e isso é importante também trazer para a criança, que agora no momento é o que exige, não é o melhor, né? Mas é o que temos no momento. Sim. É o que dá, né? É o que dá. É o que dá. Vanessa, eu queria falar contigo agora sobre uma questão que é bem importante e que tem muita gente passando por isso, e que é a questão específica da alfabetização. A gente sabe que a alfabetização no formato presencial, né, ela já é difícil, é um processo difícil, precisa do auxílio da família, né, é extremamente importante esse auxílio. E a alfabetização agora no formato online requer uma atenção maior ainda, né, e tem muitos pais preocupados
com essa questão. De que forma que esses pais podem ajudar os filhos, podem contribuir, né? Tu comentaste antes a questão de buscar um auxílio de um professor, de um pedagogo, né? Para estar auxiliando. Mas aquele pai, né, que não pode, né? Aquele pai, aquela mãe que não pode, ou que ele mesmo queira participar de forma mais efetiva desse processo de alfabetização do filho, de que forma que ele pode contribuir e ajudar? Bem, o processo de alfabetização é um processo muito importante e isso foi uma das grandes angústias, né, das séries que mais angustiou, né, os pais, é esse ponto que tu tá trazendo, Luciane, a alfabetização. Eu já alfabetizei, eu fui alfabetizadora por 7 anos, conheço muito bem esse processo, é um processo realmente, assim, muito individual de cada criança, né. É claro, né, que a família ela pode usar alguns recursos, né, para estar ajudando. Por exemplo, ter alfabeto móvel dentro de casa, alfabeto físico, né? Então, assim, ó, ela, além do papel, ter também letrinhas em EVA, em madeira, escrever, sinalizar o nome de todas as pessoas da casa, em lugares, e nome de todos os objetos da casa. Por exemplo, cadeira, botar uma plaquinha escrita cadeira, mesa, botar uma plaquinha escrita mesa. Então, que são aquela interação da criança com as letras, né? Então, que ela vai tendo, né? Criar também, se for possível, um cantinho de leitura em casa, né? No próprio quarto da criança. Botar todos os livros disponíveis para a criança, assim, a que ela possa estar manuseando, mexendo, né? Ela precisa ter esse contato com as letras, né? Ler para a criança, os pais têm que ler para a criança, porque a criança, ela vai se espelhar muito nisso, né? Que ela também quer entender o que o pai está lendo ali no livrinho, né? Então, os pais, eles têm que ser exemplo de leitura também. Eles têm que lerem para os seus filhos, né? Brincar, assim, ó, com rimas, com trava-línguas também, né? Ter jogos, memória, quebra-cabeça, até trilhas alfabéticas que tenham esses jogos, esses recursos. Alguns, os pais podem ver em sites, né? Como fazer com sucata mesmo, não precisa ser um jogo comprado, um brinquedo comprado. Mas esses recursos, para uma criança num processo de alfabetização, são importantíssimos, né? Tendo pandemia ou não tendo pandemia. Nesse processo de aquisição da língua, a criança precisa desses estímulos dentro de casa, para que ela consiga, né, se alfabetizar. E, então, são algumas sugestões, assim, né, que a família possa estar fazendo nesse momento, né? E ajudando. Criança em processo de alfabetização precisa, não vai ser só a prof online que vai ajudar. Ela precisa do pai, da mãe, do responsável do lado para estar trabalhando as letras, os fonemas com ela. É necessário. E no caso daquele estudante, Vanessa, que está terminando o ensino médio, que está se preparando para um vestibular, né? Porque os processos seletivos continuam. O que é possível orientar? Porque se vive todo um momento de angústia, né? De terminar o ensino médio, de se preparar para o vestibular, de fazer prova do Enem. Então, são várias coisas ao mesmo tempo, né? Tu encerra um ciclo para começar um outro ciclo de vida adulta, né? Como que pode estar ajudando, como que os pais podem estar ajudando esse estudante, como que esse estudante também pode estar contribuindo, né, com a formação dele? Ele precisa ter rotina e estabelecer estratégias, isso é fundamental. Estabelecer estratégias para conclusão ali, para estudos, não somente as aulas online. Ele vai ter que buscar mais. Hoje nós temos, por exemplo, a internet com vários recursos, né? A gente falou aí o Enem. O Enem, o terceiro ano, os alunos, eles estão, né, tentando se preparar, né, o máximo possível, né, para o ingresso no ensino superior. Então, é necessário e o apoio dos pais em estabelecer, né, essas rotinas com eles, né, e eles buscando, assim, ó, sites ou até polígrafos, materiais. Eu vi muitas pessoas neste ano
disponibilizando em grupos, né, de aplicativos, tem um material aqui, de ingresso do curso preparatório tal, estou disponibilizando, quem quer. A família ia atrás desses materiais, alguns gratuitos, totalmente gratuitos, mas esse estudante ele vai precisar, além do horário da aula dele, ele também precisa deste momento de preparação, né, para o Enem, no caso, né, para ir para uma faculdade, para se preparar, porque daí tu tem que trabalhar com esse adolescente. O que tu quer, né? Qual é o teu grande objetivo? Sim. Nós, como família, vamos te ajudar trabalhando com esses recursos, né? Trabalhando com essas estratégias contigo. Então, fazer isso. Sim. Para que a gente possa finalizar, Elaine, eu queria falar um pouquinho dessa questão da paciência, né, que os pais têm que ter com os filhos nesse momento. A gente sabe que já se vem um ano trabalhando nesse formato, as expectativas, né, de um retorno presencial, por enquanto, não estão se confirmando nesse primeiro semestre, né, não se sabe para o segundo, ainda é uma incógnita, pode ser que sim, pode ser que não, né, mas como que os pais podem se tranquilizar e se acalmar um pouco, né? Porque, por exemplo, nesse caso do processo da alfabetização, existe uma angústia muito grande dos pais quererem que os filhos aprendam. A mesma coisa com os filhos que estão terminando o ensino médio, que tem um vestibular para enfrentar, tem uma prova do Enem. Então, além de ter essa cobrança em cima desse estudante, tem toda essa angústia que os pais estão vivendo e muitas vezes nesse processo eles acabam não conseguindo ajudar os filhos, né? Então, qual a melhor forma de lidar com essa situação, né? E já emendo aí outra pergunta para ti também, a questão do relacionamento pai e mãe, marido e mulher, né? Porque hoje está tudo muito misturado dentro de casa, home office e aulas online, né? Então, assim, esse convívio familiar dentro de casa está tudo muito misturado, muito intenso, né? Então, como dar uma acalmada em tudo isso? A questão da expectativa em relação à criança, né, em idade de alfabetização, ela é muito grande, né, vinda dos pais no momento normal, no momento de aulas presenciais, isso já existe, né? Então tu imagina agora com aulas remotas e online. Eu sempre digo, eu trabalhei por 7 anos numa escola e eu sempre falava para os pais, não existe sucesso na alfabetização se a escola, o aluno e os pais não caminham juntos, né? Claro que tem crianças que têm mais facilidade e outras não, mas é que, como a Vanessa pontuou antes, é preciso ter um acompanhamento, e agora mais do que nunca, mas aí vem a questão da expectativa, né? Não é o momento para se ter expectativas, não é, né? O momento é pensar agora no bem-estar emocional da criança e do adolescente, né? No bem-estar emocional da família e da saúde, né? Pensar que cada criança vai ter o seu momento, cada criança aprende de uma forma. Eu, pai, eu, mãe, eu vou tentar buscar, né, às vezes apoio de um profissional, quando é possível, né, buscar uma professora particular ou buscar uma psicopedagoga para auxiliar nesse processo. Vou ter que sentar do lado da criança, vou ter que ter estímulos, como a Vanessa citou, que o ambiente em casa seja também pedagógico, e isso é bem possível, né? Mas o momento é de eu pensar não tanto num cognitivo, porque vai se ter tempo para trabalhar o cognitivo, né? Não vamos pensar, mas é o tempo que eu tô perdendo. Não, é o tempo do que é possível fazer nesse momento, de novo, né? O melhor que temos agora. Eu acredito que ano passado ainda era um pouco mais difícil, porque do dia para a noite tivemos que conhecer todas as ferramentas do Google Meet, Drive, entre outros, para
tentar passar o aprendizado para o aluno. Hoje, essa questão da tecnologia para o ensino, ela já não é tão novidade, né? Então, nesse sentido, estamos nos adaptando. Então, eu acredito que é muito mais preocupante a questão do emocional do que a aprendizagem em si hoje. E respondendo a segunda pergunta, como essa relação se dá em casa, de novo, né? Vão ter dias em que vai ser cansativo, vão ter dias que eu vou estar cansada, vão ter. O que é preciso? De novo, independente de ter criança ou não, independente de eu estar indo trabalhar ou trabalhando home office, é a rotina, né? Se eu tô em casa, eu não vou ficar de pijama o dia inteiro, mesmo trabalhando home office. Eu vou me cuidar, eu vou me arrumar, eu vou tentar fazer uma caminhada, né? Vou tentar ter momentos em família e em momentos em que eu e o meu marido vamos ir assistir um filme no quarto. Hoje é a noite do pai e da mãe, nós vamos ir assistir um filme no quarto, fulaninho vai ficar. É possível? Pode ser que daqui a pouco tem filho muito pequeno que não entenda, né? E daqui a pouco vai bater na porta e vai querer estar junto. E aí tu compreender esse momento, né? Então não existe muita perfeição e vai ser a adaptação de cada família, de cada contexto, do que é possível nesse momento, né? Mas que é possível sim. Então não adianta ir se culpando com as situações, tem que dar uma relaxada e se trabalhando na realidade, né? Exatamente. A culpa nesse momento só vai prejudicar, né? A ansiedade vai vir. Hoje nós temos pesquisas dizendo que quem não tinha transtornos mentais se desenvolveu com a pandemia. Nós vamos ter um boom de pandemia de pessoas muito mais ansiosas, muito mais depressivas, com muito mais fobia. Já antes, nós vivíamos um grande boom da depressão e da ansiedade antes da pandemia. Hoje se aumentou muito mais. Então por isso que eu disse, a questão do cognitivo, do aprender, ainda, claro, é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas o emocional, ele vai interferir muito mais e vai ter um pós-pandemia onde as pessoas vão estar muito mais doentes emocionalmente. Sim. Tá certo, eu queria agradecer demais a tua participação aqui no programa. Elaine, professora Vanessa, gostaria de colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, isso aí. E ficamos à disposição, né? Sim. Então, acho que a Eliane finalizou muito bem ali essa questão da rotina, é o que a gente fala, infelizmente é o que é necessário e não se culpar, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu processo. Exatamente, e agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, com a professora Vanessa, e também estamos à disposição para o que precisarem. Tá certo, a gente vai colocar o telefone da professora Vanessa aí na tela e o da Elaine, que é psicóloga, para quem quiser entrar em contato e buscar também uma orientação. Obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.